pessoal, boa noite a todos. Estamos começando mais uma live, mais um bate-papo com o autor aqui da Editora Dialética. Eu sou a Ana Lasmari e hoje eu vou conduzir a nossa conversa com um convidado muito especial, que é o Mohandas da Hora. Já vou chamá-lo aqui para integrar, a nossa tela aqui para que vocês o conheçam melhor. Hoje o nosso convidado é uma pessoa que tem 50 anos de experiência em vendas e escreveu o livro Relacionamentos que Geram Vendas, uma visão diferenciada, da dinâmica de vendas, que é o professor Mohandas da Hora. Seja muito bem-vindo, Mohandas. É uma alegria estar aqui falando com você. Espero que eu esteja pronunciando corretamente seu nome. Perfeito, está correto. Bom, a proposta desse livro é condensar, muitas lições ao longo de toda essa carreira, trabalhando em grandes corporações, trabalhando com vendas. Para muitas pessoas, vender é uma arte. Existem pessoas que acreditam que se nasce com esse dom ou não, e outras pessoas que ensinam, na verdade, que existe uma técnica para vender. E nesse livro, a ideia é que os relacionamentos comerciais, eles podem ser muito mais importantes para efetivar uma venda do que simplesmente o conhecimento sobre o produto que se está vendendo. É isso mesmo, Mohandas? Perfeito. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos. Essa abertura que a Ana Paula fez sintetiza bem tudo que o livro encerra. Estamos aqui, já temos pessoal acompanhando do Texas, Cláudio Abrahamson. Não sei se é assim que se pronuncia o seu nome. Olá, de The Woodlands, no Texas. Seja muito bem-vindo. Que bom ver aqui que a gente está além mar, nesse bate-papo com o autor. Antes de mais nada, eu vou pedir para você, Mohandas, se apresentar e contar um pouquinho da sua história, de como que foram esses anos de experiência trabalhando em grandes corporações, e aí a gente vai discutindo melhor sobre os pontos do livro. Pode ser? Perfeito. Fique à vontade. O meu interesse por vendas começou muito cedo, aos 11 anos de idade eu já vendia frutas na Feira do Arruda, não por necessidade, a Feira do Arruda em Recife. Não por necessidade, mas porque eu não estava inconformado com a minha mesada. Eu queria aumentar a minha mesada e pedi autorização aos meus pais para vender frutas na feira. A gente tinha um comércio na feira, uma perfumaria, e eu, após a autorização deles, comecei a vender frutas na feira. E logo cedo aprendi que ficar calado e simplesmente expor o produto não me levava a nada. Então, passei a observar quem eram os feirantes que vendiam mais e percebi que eles apregoavam o produto de uma forma muito atrativa e mais, ofereciam uma prova, uma degustação dos produtos para poder vender mais. E a partir do momento que eu passei a adotar essas técnicas, eu passei a vender muito mais. E aí percebi que vendas, já naquela época, hoje eu constato com certeza isso, não é só um dom, é uma coisa que pode se desenvolver e aprender. Depois, toda a minha carreira em vendas foi dentro de grandes corporações, vendendo os produtos de alta complexidade, em que a gente foi aprendendo ao longo desse tempo e desenvolveu uma técnica diferenciada, o que vocês vão encontrar nesse livro. Eu participei de diversos cursos de vendas e nunca encontrei uma abordagem como essa em nenhum dos cursos que participei. Em vendas. E quais seriam outras dicas, outros segredos, sem esgotar aí todas as lições do livro, que a gente já poderia, de antemão, aprender aqui? Eu me intrigava muito em toda venda que eu acompanhava, fui gestor de vendas, fui gerente de vendas durante muito tempo. Em toda venda que eu acompanhava, me intrigava muito por que os vendedores falavam a maior parte do tempo do que os clientes. Em alguns casos, eu diria até bem mais que 90%. E, por um bom tempo, pensei que isso era característica de personalidade de cada vendedor. Uns eram mais falantes, outros eram menos falantes, mas mesmo os menos falantes, eles realmente, quando começavam a falar do produto, eles tomavam conta da reunião e falavam durante a maior parte do tempo. A primeira dica que eu diria é demonstrar interesse pelo cliente. No livro a gente explora bastante isso.
Então, eu percebi que, ao demonstrar interesse pelo cliente, você desperta no cliente a certeza de que ele foi compreendido. Porque esta sensação que eu tive, que depois vi a entender por quê, é que os vendedores partem da premissa equivocada de que o cliente compra quando compreende. E por achar que o cliente compra quando compreende, eles se apressam em explicar características, vantagens e benefícios dos seus produtos e serviços. Olha, meu produto faz isso, meu produto faz aquilo. Mas o cliente não compra quando compreende. O cliente compra quando sente que foi compreendido. Comunicação, como se estivessem incomodando. Você acredita que vender ainda é um tabu ou essa ideia já foi superada? Não, em grande parte ainda continua sendo um tabu, né? Porque você tem aquela percepção de que está empurrando alguma coisa para o cliente. Mas é através das perguntas, e a gente deixa isso muito claro no livro, que você desperta no cliente o senso de necessidade. Porque o livro baseia-se em 3 princípios. O primeiro é que ninguém compra por necessidade. Todo mundo compra por percepção de necessidade. E aí a gente enriquece muito com exemplos, né? Quem já não comprou um sapato, uma blusa, um livro para ler, e aquela coisa foi ficando ali encostada, e você foi deixando, ou seja, você foi ler, quando ler, muito tempo depois, ou foi usar o vestido ou a roupa muito tempo depois, quando usa. Então, o que é que te fez? O que é que te levou a comprar? Então, não foi a necessidade. Foi alguma coisa que, para você, passou como se aquilo fosse uma necessidade, uma percepção de necessidade. Então, a gente vai trabalhar muito no despertar dessa percepção de necessidade no cliente. E uma outra coisa que fundamenta o livro é que toda compra é emocional. A gente primeiro decide inconscientemente e depois a gente busca uma explicação racional para aquela decisão que a gente tomou. E a partir dessa ideia, né, dessa percepção de necessidade, que não é uma necessidade propriamente dita, é possível que o vendedor use de técnicas, de subterfúgios para criar essa percepção de necessidade no cliente? Sim, é através das perguntas que você cria essa percepção de necessidade. Mas as perguntas não são qualquer perguntas. Vou dar um exemplo muito claro. Que pergunta você tem que fazer para a resposta ser Morandas? Qual é meu nome? Quem escreveu o livro Relacionamentos que Geram Vendas? Esse é um. Ou qual é seu nome? Não é isso? Sim, eu Então, acho que eu fui técnica demais. as perguntas que a gente deve fazer são aquelas em que a resposta é o nosso produto. Eu vou fazer perguntas que o meu produto responde. Então, essas perguntas vão trazer ao cliente uma percepção de necessidade de quando eu falar do que o meu produto faz, eu vou estar falando alguma coisa motivado pelo que ele me declarou através das perguntas que eu fiz. Então, é uma estratégia de comunicação mesmo. Exatamente. Eu gosto muito de usar, e eu uso no livro também, e esse livro é decorrência de um curso que eu já dou há mais de 15 anos em grandes corporações. Eu gosto muito de usar o exemplo do médico. O médico não usa uma prescrição sem associar uma dor. Ele primeiro faz o que chamamos de anamnese, faz uma série de perguntas a você, e quando ele te prescreve da seguinte maneira: olha, toma esse comprimido para essa dor nas costas que você me reclamou. E esse xarope é para esse pigarro que te incomoda. Ou seja, ele faz a indicação, ele faz a proposta associada a uma coisa que eu declarei, que o paciente declarou, no nosso caso que o cliente declarou, mas não declarou espontaneamente, declarou motivado pelas perguntas. E as perguntas eu fiz, perguntas cuja resposta o meu produto atenda. Só o cliente sabe o que é valor para ele. Um dos erros grandes em vendas é você achar que o teu produto tem vantagens e benefícios, mas quem define o que é benefício é o cliente. Então você precisa ter a certeza de que aquilo que o teu produto faz é benefício para o cliente. Porque ninguém compra produto. Todos nós compramos oferta. Oferta é aquilo que o produto pode fazer por você.
E produto é aquilo que eu entrego para o cliente. Quando você vai na prateleira de um supermercado em busca de um shampoo, você não vai olhar a composição química dele, se ele é feito de babosa, se ele é feito disso ou daquela composição. Você vai olhar o seguinte: facilita o penteado, evita pontas quebradiças. Isso é oferta. É aquilo que ele pode fazer por mim. Aí depois, se você tiver ou não uma curiosidade, você pode até olhar a composição dele. Mas você busca primeiro a oferta. Então, eu preciso ter certeza de que aquilo que eu acho que é benefício para o cliente, que o meu produto faz de bom, que o cliente enxerga dessa maneira, que não adianta eu enxergar, quem tem que enxergar é o cliente. Aprender. Mas ninguém aprende a vender lendo um livro. Então, não é lendo o meu livro que você vai aprender a vender. Você vai aprender técnicas, você vai aprender técnicas que você precisa aplicar, porque ofício é um aprendizado que só se dá por experimentação. Você dificilmente, eu diria até que impossível, você nunca vai ver um livro que ensina a andar de bicicleta. É impossível você aprender a andar de bicicleta ou a surfar através de um livro. Por quê? Porque requer a experiência, requer a experimentação. Só Sim. que a grande diferença é que andar de bicicleta, você percebe quando erra. Você cai da bicicleta e você tenta de novo de uma forma diferente. Uhum. Mas vender, você às vezes faz uma proposta linda, maravilhosa, você tem certeza que o cliente precisa daquilo, você tem a certeza, o cliente não. E você entrega a proposta e ele não responde, ou às vezes responde dizendo que assinou com a concorrência. Onde foi que eu errei? Por não saber onde eu errei, eu vou continuar errando. Perfeito, Mohandas. Tem um comentário aqui nos nossos comentários dizendo: excelente profissional, tive a honra de participar do treinamento dele, relacionamentos que geram vendas. Mas não tem aqui o nome de quem escreveu esse comentário, está escrito perfil pessoal. Então, quem deixou esse comentário, por gentileza, apresente-se aqui para que o nosso autor reconheça esse feedback, né? Que é um feedback tão agradável de se receber de alguém que fez o curso e que hoje está no livro. E aproveitando, ao longo da sua carreira, foram muitos anos trabalhando. Oh, desculpem, quem fez esse comentário foi Orleans Barros, que elogiou aí o seu curso Relacionamento. Muito obrigado, Orleans. Porque uma diferença muito grande, a gente exercita muito isso nos cursos, há uma diferença muito grande entre convencer e persuadir. Convencer, você compra a ideia, mas não faz nada a respeito. E persuadir, você, além de comprar a ideia, você tem uma ação como consequência. Eu enriqueço muito nos cursos esse exemplo. Por exemplo, você acha que algum médico não sabe que fumar faz mal à saúde? Uhum. Todo médico sabe disso. Sim. Então não deveria existir médico que fuma. Por que existe médico que fuma? Porque eles estão convencidos, mas não foram persuadidos. Sim. Porque a persuasão você só consegue quando você fala a emoção. E o convencimento, você fala a razão. E compra, como a gente já viu no início, não é uma ação racional, é uma ação emocional. Perfeito. Então, no curso, a gente ensina a falar a emoção dos clientes e despertar não só esse senso de necessidade, como também o senso de urgência, porque existe uma coisa interessante. Você, às vezes, desperta o senso de necessidade e o cliente diz, tudo bem, eu preciso, mas só vou comprar isso o ano que vem. Vou esperar o significa que você... Exatamente. Que é um clássico no comércio. Significa que você não despertou o senso de urgência. Então, você precisa despertar também o senso de urgência. E tudo isso existem perguntas específicas, e as perguntas variam de produto a produto. A gente incentiva muito as equipes de vendas a se reunirem. Não improvise as perguntas na frente do cliente. Eu vou vender hoje cocada. Então, que perguntas eu vou fazer para despertar o senso de necessidade de comprar uma cocada? Um casaco, um serviço, né? Você vê, eu dei esses cursos em empresas que vendem sorvete, empresas que vendem biscoito, empresas que vendem grandes computadores, empresas que vendem serviços de nuvem, empresas que vendem... Ou seja, não importa o produto, o que está aqui em foco é o relacionamento, e aí sim, as perguntas são feitas baseadas no que o meu produto
tem para oferecer como resposta. Quem queira adquirir o livro Relacionamentos que Geram Vendas, do autor Mohandas da Hora, pode adquiri-lo na loja da Editora Dialética, com entrega rápida, garantia de compra segura, possibilidade de parcelar várias vezes no cartão e também nos principais marketplaces, nos nossos sites parceiros, lojas americanas, Amazon, Submarino, enfim, onde você tiver o costume, onde você gostar de comprar. Afinal de contas, né, esse ato da compra, da venda, ele envolve muitas emoções, como nós estamos aprendendo agora. Sim, é que esse processo de vendas, ele tem que sair naturalmente, através da prática. Então, você me perguntou como eu faria a venda do livro. Então, se você está interessado em melhorar o seu win ratio, quantidade de negócio fechado por propostas apresentadas, esse livro vai te ajudar muito, né? Então, eu começaria com as seguintes perguntas. Para cada 10 propostas que você entrega, quantas você fecha? Então, isso seria uma pergunta que eu faria para a venda do meu livro, né? Quanto tempo, em média, demora o ciclo de venda do seu negócio? Então, através dessas perguntas, depois que eu recebo essas perguntas preenchidas, aí eu vou falar do meu curso e vou falar das características, vantagens e benefícios, porque eu tenho certeza de que, pelas respostas que ele deu a essa minha pergunta, eu digo, olha, se você tem condições de melhorar, se alguém me reporta de cada 10 propostas colocadas, fecha 2, fecha 3, você tem condições de melhorar isso em mais de 200%. Ou seja, de cada 10, você tem condições de fechar 7, de fechar 8. Nossa. O resultado disso é que, em todos os cursos que eu fiz, a menor avaliação do curso foi 92, numa escala de 1 a 100. Inclusive, nós temos um feedback aqui que corrobora todas essas informações. Mauro D'Angelo deixou um comentário. Mais que um curso, tive a oportunidade de ter o Mohandas como meu gestor de vendas por alguns anos. Obrigado por todos os ensinamentos, meu amigo. Abraço, Maurão. Muito obrigado. Incrível, né? Assim, receber esse feedback tão espontaneamente de um trabalho feito com tanta constância, por tanto tempo, e agora condensadas essas lições em um livro. Mohandas, nesse sentido, como que foi a ideia de escrever esse livro, o processo de publicação desse livro? Não, a ideia de escrever surgiu a partir de uma conversa. A minha esposa é psicóloga e psicanalista. E numa conversa, a gente estava falando sobre percepção. E eu cheguei à conclusão de que na vida a gente age, reage e interage segundo a nossa percepção. A realidade tem pouca importância. Qual é a importância da realidade? Quando a realidade está desassociada da minha percepção, a chance de eu sofrer, de estar infeliz, de estar me sentindo desconfortável é muito grande. Quanto mais alinhada a minha percepção está com a realidade, mais chances eu tenho de ter uma vida plena, feliz e satisfatória. E eu uso um exemplo muito doloroso. Por exemplo, você acha que uma pessoa com 1,80 m de altura, pesando 40 quilos, precisa se alimentar melhor? Lógico que precisa. Certamente. Né? E ela tem dinheiro para isso? Tem. E por que ela não se alimenta? É o caso da anorexia. Porque ela se olha no espelho e se acha gorda. A percepção dela é que ela está com sobrepeso. Mas isso não, está totalmente desassociado da realidade. Mas não importa a realidade. Ela não vai gastar um centavo, não vai investir um centavo em alimentação, se a percepção dela é de que ela precisa perder mais peso ainda. Então, é um exemplo doloroso, mas deixa muito claro de que nós agimos, reagimos segundo a nossa percepção e não segundo a realidade. Então, não tente mudar a realidade, mude a percepção do cliente. Perfeito. Aí é possível criar, então, uma atmosfera, né, especial para essa venda, que não vai alterar a realidade, mas vai influenciar a percepção do cliente. Perfeitamente. Nesse caso, nesse exemplo doloroso que eu dei, a
ajuda até a alteração dessa percepção, dessa realidade, é através da terapia, né? Da análise, mais precisamente. E foi a sua esposa, então, que incentivou a publicação desse livro, que incentivou que esse curso fosse condensado em forma de livro? Como que funcionou essa escolha? Essa visão diferenciada surgiu a partir desse papo, né? Desse papo que me fez trazer para o mundo de vendas esse mundo que eu conhecia, mas nunca tinha mergulhado de cabeça em estudar e me aprofundar nisso, né? Esse mundo de você fazer tudo baseado na sua percepção. Isso deu origem também, se entrar no site lá da nossa empresa de capacitação, a um outro curso chamado Estresse, Alice a ele e Viva Melhor. Porque estresse não é o que te acontece, é como você reage ao que te acontece. É preciso Então, saber administrar, né? Já que não mais dá uma para vez, evitar. exatamente, mais uma vez, percepção. O que é estressante para uma pessoa não é para outra, porque ela percebe de maneira diferente, né? Então, foi aí que eu comecei a ter essa preocupação de começar a colocar essa visão, esse foco em vendas. E aí vi que a abordagem tinha que ser totalmente mudada. Sair da abordagem de produto e ir para a abordagem do cliente, né? A abordagem do relacionamento. Ou seja, fazer uma venda consultiva é uma conversa sobre o cliente, não sobre a tua empresa e os seus produtos. Por fim, Mohandas, eu gostaria muito de te agradecer pela presença, pelas lições, parabenizar pela obra, pela carreira, e gostaria de abrir aqui, passar a palavra mesmo para você, para que você deixe uma mensagem para todas as pessoas que estão nos acompanhando, tanto aqui no YouTube quanto no perfil do Instagram. Fique à vontade. Ok. Foi um prazer estar aqui com você, realmente foi um bate-papo muito gostoso, muito leve. Você vai gostar do livro, tenho certeza. Mesmo a sua área de direito tem aplicação. E eu diria o seguinte, vendas, você não é uma habilidade que você nasce com ela. Alguns têm essa habilidade, alguns fazem isso de uma forma natural, mas é uma coisa que pode se desenvolver, pode se aplicando as técnicas, mas não é somente lendo o livro, fazendo nenhum. Você pode fazer quantos cursos quiser de vendas. Se você não puser em prática aquilo que você aprendeu, ou seja, é como o exemplo que eu dei do andar de bicicleta. Se não praticar, não vai aprender. Não adianta ler simplesmente e guardar na gaveta. Então, você tem que aplicar. E nos nossos cursos, a gente exercita muito. Os cursos são de 3 dias, porque tem muita dinâmica em que a gente explica o conceito e logo depois faz uma dinâmica para a utilização dos conceitos que foram ensinados. Então, as pessoas não só aprendem a dinâmica, aprendem os conceitos, mas aplicam imediatamente após e recebem um feedback, que é uma das coisas muito importantes, é o feedback, né? A mais próxima imagem que você tem de você mesma é através do espelho, mas mesmo assim não é uma imagem verdadeira, porque ela é uma imagem invertida. Se você pisca o olho direito, o espelho responde piscando o esquerdo. Então é uma imagem quase verdadeira. A sua imagem verdadeira está no outro. Então a gente também trabalha muito a arte de dar e receber feedbacks, que é uma coisa muito importante para o desenvolvimento pessoal e profissional. Perfeito. Bom, muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui nessa live. Mais uma vez, fica o meu convite para que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos, colegas, familiares. Deixem o like, se inscrevam aqui no canal da Editora Dialética, sigam as nossas redes sociais. E mais uma vez, o meu agradecimento, Mohandas, e desejo de todo sucesso nos seus empreendimentos, nos seus cursos, nas suas lições.